Os materiais que eu vou utilizar nessa videoaula: Barroco Max Color Círculo Fio 6, agulha Clover 3,5 e uma agulha para remate e uma argola de acrílico. São os materiais que eu vou utilizar. Esse daqui, Barroco Max Color Fio 6. Essa cor é azul bique, cor 2829, tá? Essa cor aqui, pessoal, é bem bacana para você trabalhar esse jogo de banheiro ou usar outro fio aí que seja da sua preferência. Aí você fica à vontade para você escolher uma das cores aí para você fazer esse trabalho. Tem diversas cores do Barroco Max Color Círculo que você pode utilizar nesse jogo de banheiro. Então, vamos dar início, então, ao nosso porta-papel higiênico. Vamos dar início, então, aqui a nossa laçada da forma que você inicia. E aqui, ó, nós vamos fazer 20 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 correntinhas. Então, feito aqui, ó, 20 correntes, você vai dar uma laçada e você vai vir aqui, ó, no quinto ponto e vamos trabalhar um ponto alto. Agora, você vai trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui de base, desta forma. Então, aqui, pessoal, você fica com um total de 17 pontos altos no total, certo? Então, agora a gente vai virar o trabalho. Vamos fazer aqui, ó, um ponto alto. Laço, aqui você pode pôr três correntinhas para iniciar aqui e vir para o próximo ponto e trabalhar um ponto alto. Laço, faço uma corrente, perdão. Aqui a gente vai trabalhar sempre uma correntinha, pessoal. Pulo um de base e vou para o próximo, senão ele vai ficar muito largo, certo? Uma corrente, pulo um ponto de base e trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto de base. No próximo, um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto, uma corrente, pulo um de base, um ponto alto, uma corrente, pulo um, e aqui faço os dois últimos pontos nos dois últimos pontos de base, desta forma. Então, ficamos aqui, ó, com um total de 7 espacinhos aqui de base, certo? Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, ir para o próximo ponto e trabalhar um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo, no ponto alto, um baixo, aqui no espaço, faço um ponto baixo e sobre o ponto, faço um ponto baixo. Então, nós fechamos 2 espacinhos de base, certo? Agora, você vai fazer uma corrente e vai vir sobre o ponto alto, vai fazer um ponto baixo. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto baixo, desta forma. E aqui a gente vai trabalhar assim, ó, uma corrente, no ponto alto, um ponto baixo. No espaço, um baixo. E no próximo aqui, faço um ponto baixo. Vamos retornar aqui no vídeo. Aqui, então, tendo os 17 pontos altos, você vai fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho, vamos ir para o próximo ponto e trabalhar um ponto baixo. Para cada ponto de base, vamos ficar, então, com um total de 17 pontos baixos desta forma. Até o final, 17 pontos baixos, subo aqui um ponto alto, então, subo já 3 correntinhas, tá? Laço, venho no próximo ponto e já trabalho um ponto alto, ficando com 2 aqui nesse canto. Uma corrente, vamos pular somente um de base, venho para o próximo e faço aqui, ó, um ponto alto, certo?
uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto, até chegar lá nos dois últimos pontos. Então, vai ser uma corrente e um ponto alto, sempre pulando um aqui. A gente vai ficar no total, pessoal, com 7 espacinhos, certo? Então, aqui no final, a gente coloca os dois pontos no pezinho do ponto. Espera aí, que tá difícil aqui pra mim colocar, porque ele é mais apertadinho, tá? Então, ficou os dois últimos pontos aqui, ó, no canto, certo? E os 7 quadradinhos de espaço. Então, faço uma corrente para virar o trabalho e no próximo ponto, faço um ponto baixo, no espacinho um baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo, no espaço um ponto baixo e sobre o ponto alto, um ponto baixo. Então, nós fechamos aqui os dois espacinhos também. Então, faço uma corrente, venho para o espaço do ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente no ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente e aqui no ponto alto, um baixo. Tá? Porque aqui a gente vai trabalhar as pipoquinhas depois. Vamos fechar esse espacinho, faço um ponto baixo, no ponto alto um baixo, no espaço um baixo e um ponto baixo para cada um dos dois últimos pontos. Então, ficou assim. Faço aqui um ponto alto, viro o meu trabalho, venho sobre o próximo ponto e faço um ponto alto, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar uma corrente, venho sobre a direção do ponto alto no ponto baixo, um ponto alto. Uma corrente por um ponto de base, na direção do ponto alto, no ponto baixo, um ponto alto, certo? Então, aqui já tenho dois espacinhos novamente. E aqui eu tenho a pipoquinha. Eu vou fazer a pipoquinha com 4 pontos altos aqui dentro, tá? Não vou fazer com 5. Vou fazer com 4 para ele ficar menor aqui, porque eu abri um buraquinho só de uma correntinha. Então, tenho 4 pontos aqui, venho no quarto, puxo essa laçada, faço um ponto de corrente e sobre o ponto baixo faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui minha primeira pipoca. Então, aqui no próximo já espacinho de uma corrente, vai ser outra pipoca. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Venho aqui, não no ponto alto, no quarto, e puxo a laçadinha, uma corrente, no ponto baixo, um ponto alto, venho no espacinho de uma corrente e faço novamente 4 pontos altos aqui. Feito 4, você vem aqui no quarto e puxa a laçadinha do ponto. Uma corrente já vem sobre o ponto aqui baixo e prende, ó. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto sobre cada ponto. Ficando com os dois aqui no final. Então, ficou desta forma. Então, ficamos com 3 pipocas e 2 espacinhos de cada lado. Certo? Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. No próximo espacinho, faço um baixo. Aqui no espacinho, um baixo e um baixo. Então, ficamos com 4 pontos aqui. 2 nos pontos altos e um no espaço e um no ponto alto. Vamos abrir esse espacinho, certo? Desta forma aqui. Agora, nós vamos fazer uma corrente. Venho sobre o ponto alto e faço um baixo. Faço aqui uma corrente sobre a direção do ponto alto, um ponto baixo. Aqui, pessoal, como a gente vai fazer essa diminuição aqui agora, eu já tenho um ponto baixo sobre o ponto alto, você vai vir bem no meio dessas pipocas, tá? Bem no meio da pipoca e faz um baixo, certo? E um sobre o ponto, para ficar com 3 aqui, certo? Não 4, igual nós fazíamos. Agora, faço uma corrente, pulo aqui, vou direto para o ponto alto, uma corrente, vou para o ponto alto, um ponto baixo, fecho esse espacinho, um ponto baixo e um ponto baixo para cada ponto alto. Subo aqui 3 correntes, pode subir 2 se você quiser para virar. Venho sobre o próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente sobre o
pulo um ponto e vou para o próximo ponto alto. Aqui no espaço, eu vou trabalhar 4 pontos altos, tá? Porque a gente diminuiu um ponto aqui pro porta-papel higiênico. Então, 4, pego a laçada, puxo, faço uma correntinha, sobre o ponto baixo, faço um ponto alto. No próximo espaço, eu já trabalho 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3 e 4 pontos altos, desta forma. Então, passo aqui a laçada do ponto, faço uma correntinha, sobre o ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Novamente, aqui dentro, vamos fazer a pipoca. Então, faço aqui, ó, 4 pontos altos. 4 pontos altos. Faço aqui, puxando a laçada do ponto, faço uma corrente e um ponto baixo sobre o ponto alto. Novamente, a gente vai fazer aqui outra pipoquinha, certo? Então, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Venho no quarto, puxo a laçada, uma corrente e um ponto baixo sobre um ponto alto sobre o baixo. Uma corrente, pulo um ponto baixo, um ponto alto e um ponto alto aqui no último ponto de base. Então, ficou assim, ó. Aqui a gente tá fazendo uma roda, tá? Do carrinho, vai ficar uma roda. Vamos virar o trabalho, então, para virar sempre uma corrente, depois que faz a pipoca. No próximo ponto, um ponto baixo, aqui no espacinho, um ponto baixo, e um ponto baixo aqui sobre o ponto alto. Então, agora, vamos fazer uma corrente, pulo as pipocas, vou para o ponto alto e faço um ponto baixo. Aqui, ó, eu vou vir bem no meio das pipocas, porque eu vou fechar uma aqui, faço aqui um baixo, sobre o ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, pessoal, agora nós vamos trabalhar desta forma aqui. Nesse espaço aqui, eu vou fazer uma pipoquinha e vou fechar 3 espacinhos. Então, eu vou fechar aqui o meio, sobre o ponto alto, um baixo. Aqui, ó, no meio das pipocas, no meio, um ponto baixo, sobre o ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente, vou para o ponto alto, faço um ponto baixo, no espaço, um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo, sobre o ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Ficou assim. Subo aqui, ó, 3 correntes, laço, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Então, trabalhei aqui os 2 pontos altos iniciais, faço uma corrente, laço, pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, no espacinho seguinte, vou fazer 4 pontos altos. 4 pontos altos desta forma, puxo, dou uma puxada aqui no ponto, uma corrente, e sobre o ponto baixo, um ponto alto. Agora, aqui, pessoal, você já percebe que tem os nossos, um espacinho aqui, e aqui vai ter 3 espacinhos, então, faço uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, pulando um ponto de base, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, outro ponto alto. Venho para o espaço e faço aqui, ó, 4 pontos altos novamente. Desta forma, puxo um baixo e um ponto alto aqui. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto e no próximo, um ponto alto, ficando assim, ó. Certo? Formou 2 espacinhos em cada canto. Vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, também já faço um baixo. Venho no espaço, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo.
Aqui, olha, pessoal, então a gente já fechou esse primeiro espaço. Nesse daqui, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo aqui no ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui uma corrente, no ponto alto, um baixo. Esse aqui eu vou fechar, então, vou fazer um ponto baixo, sobre o ponto alto, um ponto baixo. Certo? Agora, uma corrente sobre o ponto alto, um ponto baixo. Uma corrente sobre o ponto alto, um ponto baixo. Fecha esse espacinho, fecha aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Faço um ponto alto, viro o meu trabalho. Um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, um ponto alto no segundo ponto baixo aqui. Nesse espaço, já faço uma pipoca. Então, faço aqui um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos, puxo. E vou puxar aqui pra dentro, uma corrente e um ponto no ponto baixo. Novamente, nesse próximo, eu já faço aqui, novamente, olha. Faço 4 pontos altos no mesmo pontinho de base, puxo, venho no quarto, puxo essa laçada, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto de base aqui do ponto alto, que é no ponto baixo. Uma corrente, pulo um de base, no próximo um alto. Venho aqui dentro e faço aqui 4 pontos altos. Para fazermos aqui uma pipoquinha novamente nesse espacinho de base. Puxo aqui, puxo a laçadinha, faço um ponto de corrente, um ponto alto sobre o ponto baixo aqui. Dentro desse espacinho, faço aqui 4 pontos altos novamente. Puxo aqui, ó, por dentro do ponto, faço uma corrente e faço um ponto alto sobre o ponto aqui, baixo. Uma corrente por um de base, nos dois últimos, faço um ponto alto para cada ponto de base. Então, ficou assim, ó, ficou igual a esta carreira. Agora, vamos fazer esta carreira aqui. Então, para virar, já faço um ponto baixo, no segundo ponto, outro ponto baixo, no espaço, um ponto baixo, e aqui agora nós vamos trabalhar no ponto aqui, ó, um ponto baixo no ponto alto, e no meio aqui das pipoquinhas, um ponto baixo. E um ponto baixo no ponto alto, certo? Agora, faço aqui uma, duas correntes, no ponto alto, um baixo. Aliás, aqui é só uma corrente, tá, pessoal? Não é duas. Sobre o ponto alto, um baixo, uma corrente, no ponto alto, um baixo, uma corrente, no ponto alto, um baixo. Então, ficou 3 buraquinhos para fazermos as pipoquinhas depois. Nesse aqui do meio, eu vou fechar, onde tem a pipoquinha, com ponto baixo no meio das pipocas e um ponto baixo sobre o ponto alto. No espacinho, um baixo. E sobre o ponto alto, um ponto baixo para cada ponto de base. Subo um ponto alto, viro o trabalho, faço outro ponto alto, uma corrente, pulo um de base, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, um ponto alto. Agora, nesse espacinho aqui, faço 4 pontos altos. Puxo aqui, faço uma pipoquinha, uma corrente e um ponto alto sobre o ponto baixo. No espacinho, eu faço aqui, ó, 4 pontos altos. Desta forma, puxo a laçada, uma corrente, um ponto alto no baixo. Venho aqui no próximo espacinho e faço novamente 4 pontos altos, onde tem uma correntinha. Puxo,
uma corrente e um ponto alto sobre o ponto baixo. Uma corrente, pulo um de base, um ponto alto, uma corrente e pulo um de base, um ponto alto. E um ponto alto aqui no último ponto. Então, olha aqui. Finalizamos, então, a carreira da rodinha, certo? A primeira carreira da rodinha. Então, vamos fechar todas agora com pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinha de base. Então, no espacinho, um baixo. Sobre o ponto alto, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E no meio das pipocas, um baixo. Um ponto baixo. Venha no meio das pipoquinhas, um ponto baixo. Sobre o ponto alto, um baixo. Aqui na pipoquinha, um ponto baixo. Sobre o ponto da pipoca, ponto alto, um baixo. Um ponto baixo no espaço, um ponto baixo no ponto. Um ponto baixo no espaço, um ponto baixo no ponto. Um ponto baixo no último ponto. Então, você fica com 17 pontos baixos, certo? Subo um ponto alto, viro o trabalho. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. E agora, pessoal, nós vamos trabalhar carreiras somente de quadradinhos de espaço, né? Só separado por uma corrente e pula um ponto de base. Até o final, onde vai ficar os dois últimos pontos. Então, pula um ponto de base, vamos ficar com 7 quadradinhos. Pula um ponto de base e uma corrente de separação. Pula um ponto de base e uma correntinha de separação. E no último aqui, faço 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Subo uma corrente, olha para vocês verem, fica com 7 espacinhos de base, certo? Da mesma forma, a gente vai novamente uma corrente sobre o próximo ponto, um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo, para cada ponto de base, um baixo, e no espacinho, um baixo. Vamos até o final desta forma. Nós vamos ficar com 3 carreiras, pessoal, de espacinho. Só que toda vez que nós finalizamos a carreira, você tem que fazer esses pontos baixos novamente, tá? Para que fique certinho o seu trabalho. Então, para virar, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Desta forma, até o final. Então, faço 2 pontos altos no final aqui. Como eu preciso de ter 3 carreiras como essa, eu vou repetir novamente as carreiras de pontos baixos. Faço um ponto baixo para cada ponto. E assim sucessivamente, pessoal. É igual as carreiras, como eu falei para você, só pontos baixos nos espaços, sobre o ponto alto, um baixo. Vai ficar com 17 pontos baixos no total. Para subir, subo um ponto alto, viro o trabalho. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto para cada ponto, separado por uma corrente e um ponto alto. Então, é só repetir essa carreira, ela não está mudando em nada. Sempre finaliza e inicia com os 2 pontos altos, pessoal, desta forma.
Então, fica assim, ó, 3 carreiras de gradinha. Terminou as 3 carreiras de gradinha, novamente nós vamos começar esta primeira carreira. Eu vou fazer somente essa carreira, depois é só você voltar o vídeo e repetir tudo de novo, tá? Então, esse daqui é para quem vai fazer 2 carreiras iguais. Se por acaso você for fazer 3, pessoal, você tem que fazer essa carreira aqui igualzinha, repetir a próxima e repetir as 3 carreiras novamente, tá? Para você ter uma base do que eu tô falando. Então, aqui eu já vou voltar o desenho, então, vou fazer uma corrente, que é um ponto baixo no espaço, e vou fazendo aqui, até eu ficar com 3 quadradinhos já preenchido, 2 quadradinhos, perdão, preenchidos, porque aqui fica 2 vazios e 3 cheios. Agora, eu vou fazer 3 cheios, que vai ficar depois a pipoquinha, uma corrente e um baixo. Uma corrente e um ponto baixo no ponto alto, uma corrente e um ponto baixo no ponto alto. Ficamos com 3 abertura, um ponto baixo no espaço, um ponto baixo sobre o ponto alto, no espaço um baixo, e um ponto baixo para cada ponto de base. Faço um ponto alto, subo, um ponto alto no próximo ponto, aqui uma corrente e um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Se eu fico com 2 aberturas, essas 3 aqui vai ser a pipoquinhas, tá? Então, vamos fazer aqui 4 pontos altos no total. Desta forma, puxa a laçada, uma corrente, um ponto alto sobre o ponto alto. Novamente aqui dentro. Faço aqui 4 pontos altos para fazer a pipoca. Puxa a laçadinha, uma corrente e um ponto alto sobre o ponto baixo. Novamente aqui dentro, faço 4 pontos altos. Puxo aqui, puxo para dentro. Uma corrente e um ponto alto sobre o ponto baixo. Uma corrente e um ponto alto sobre o baixo. Uma corrente e um ponto alto sobre o ponto baixo. E finalizo aqui com o último ponto, que é o ponto alto, certo? Então, aqui você já percebe que você já iniciou esta carreira aqui, ó. Depois vai vir essa carreira, vamos vir com pontos baixos. Então, é só você repetir tudo de novo, pessoal, é só voltar nesta carreira aqui, ó, que você finalizou lá aqui no canal, volta ela e inicia novamente aqui as carreiras, certo? Que eu volto com ela finalizada junto com vocês. Você inicia, vai fazendo aqui as rodinhas, como eu falei pra vocês, depois você vai fazer 3 carreiras aqui da telinha. Por que essa telinha aqui desta forma? Porque essa parte aqui, pessoal, quando você coloca o papel higiênico e vai fazendo, ela vai ficar aqui, ó, entre um papel higiênico e o outro aqui, ó. Certo? Olha pra vocês verem, vai ficar assim, certo? E aqui já fica o outro papel higiênico. Então, como eu falei pra vocês aí, se caso você quiser, ó, a gente faz 3 telinhas e inicia tudo de novo, certo? Como o meu vai ficar só 2, e aqui só tem uma telinha, então eu já fiz somente uma telinha aqui, ó, e fiz as carreiras de pontos baixos, certo? Por quê? Porque eu vou fazer as carreiras de pontos altos agora. Mas, se você quiser fazer com 3 papel higiênico, você vai fazer 3 telinhas aqui, certo? Eu só fiz uma aqui, porque eu vou finalizar só com 2, com 2 porta papel higiênico, tá? Com 2 papel higiênico. Olha aqui, eu fiz um desenho para vocês terem uma base. Então, ó, aqui são os pontos altos, depois aqui a telinha, certo? Depois o primeiro desenho, aqui eu coloquei o lacinho, só para vocês terem uma ideia, que é as 3 carreiras de telinha. Depois, você vai fazer novamente o desenho como eu fiz. Se você for fazer com 3, vai fazer 3 carreiras de telinha, depois faz o desenho novamente, faz depois a telinha, tem as carreiras de pontos baixos, como eu expliquei para vocês,
e depois faz as carreiras de pontos altos, depois que terminou a telinha, vai fazer carreirinhas de pontos baixos, e depois as de pontos altos, certo? Então, sempre vai intercalar uma telinha, uma carreira de pontos baixos, uma telinha, uma carreira de pontos baixos. Mesmo aqui dos pontos, das pipoquinhas, uma carreira de pontos baixos, certo? Então, esse daqui eu fiz aqui só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil de explicar, para quem quer fazer com 3, tá? Então, aqui eu finalizei a linha e depois fiz uma carreira de pontos baixos, certo? Então, para fazer aqui, ficar no lado direito, agora a gente vai trabalhar as carreiras de pontos altos. Então, finalizou a carreira de pontos, ali você já pode iniciar aqui a carreira de pontos altos, tá? Fiz um ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, você vai ficar com 17 pontos altos. Vou trabalhar as minhas carreiras aqui, eu já retorno junto com vocês, 17 pontos altos agora. Então, finalizei a carreira aqui, certo? Agora, depois que você finalizar, nós vamos fazer as telinhas de trás. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto alto e uma corrente para virar, certo? Vamos virar o trabalho. Laço, venho aqui, pego somente a laçadinha do ponto aqui, ó, pessoal, do meu lado aqui, tá? Então, a desse lado, ó, tenho um aqui, pulo um, venho para o próximo ponto, pego só uma laçada do ponto e faço um ponto alto, uma corrente só laçada do meu lado, pulando sempre um, faço um ponto alto, uma corrente, ó, pulo um ponto de base, somente a que tá do meu lado, a laçadinha, pego só do meu lado, faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto, perdão, pulo um de base, no próximo, outro ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, um alto, e desta forma até o último ponto da carreira aqui de base. Pulo um ponto de base e venho para o próximo ponto aqui, pegando só a laçadinha do meu lado e faço um ponto alto, desta forma. Então, aqui a gente ficou com a telinha, tá? Então, vamos fazer um ponto alto e uma corrente de separação. Agora, você vai pegar dos dois lados aqui, tá? Não tem problema nenhum. Agora, não tem problema, é só pegar ponto alto sobre ponto alto, uma corrente e um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente e um ponto alto para cada ponto. Desta forma, a gente vai fazendo a telinha agora. Sempre uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Eu vou fazer, pessoal, os meus aqui, eu vou fazer, pessoal, um total de 25 carreiras desta forma e eu venho com a minha finalizada junto com vocês. Então, sempre para subir é 3 correntes e um para virar. E trabalho ponto alto sobre cada ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Vamos trabalhar desta forma aqui, pessoal, então, por um total de 25 carreiras, tá? Se você for fazer mais do que o meu, depois eu venho explicando para vocês, tá certo? Então, eu vou fazer os meus aqui. Desta forma, se você for fazer maior, pessoal, você lembre-se que nós temos a divisão, né? Então, vai ficar no meu aqui, no meu caso, a gente vai dividir 12 para cada lado e o que sobra, que seria 12 mais 12, 24, eu vou fazer 25 carreiras, a gente vai fazer um passa-fitas, tá? Então, se você for fazer maior que eu, é só você fazer mais 12, tá? Então, para cada porta-papel higiênico, você coloca mais 12, tá? Vou fazer os meus e já retorno. Então, fiz aqui, ó, 25 carreiras, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha aqui, ó. Então, iniciamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras. Finalizou 25 carreiras, você vai fazer um ponto baixo e vai virar o trabalho,
novamente, tá? Vamos vir no espaço, faço um ponto baixo para cada ponto de base e no espacinho um ponto baixo. Desta forma. Até chegar do outro lado. Então, cheguei aqui do outro lado desta forma, só pontos baixos. Agora, vamos trabalhar aqui, pessoal, desta forma aqui. Você vai fazer a emenda na peça agora, desta forma, olha. Vamos ajuntar as duas peças. Vou soltar esse ponto aqui. Ó. Desta forma, vou fazer a junção aqui nesse ponto. Então, vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Pegar a laçadinha e vou puxar essa laçada aqui. Desta forma, certo? E vamos trabalhar aqui, ó, pessoal, puxar esse fio para cá desse lado e vamos prendendo aqui, ó, com ponto baixo. Faço um ponto baixo, sempre pegando um ponto desse lado e o ponto lá de trás, certinho, tá? Para que não fique nem mais nem menos ponto. Então, venho aqui, ó, já prendi o primeiro ponto, venho no segundo ponto, o segundo vai sempre dar no espacinho, temos o primeiro ponto aqui e no espacinho um ponto. Venho no ponto aqui e um ponto baixo. Venho no próximo, pode encostar um no outro e vai fazendo um ponto baixo, vai arrematando essa sobrinha aqui, ó, e um ponto baixo desse lado. Nós vamos trabalhar o ponto baixo, sempre pegando a mesma laçadinha desse lado e lá do outro lado. Para que aqui, a hora que você finalizar, ele fique com o último ponto certinho aqui, ó. E aqui, ó, vai dar certinho esses espacinhos, tá? Então, vou fazer os meus aqui e já retorno. Então, depois que você fechar aqui, você percebe, pessoal, que a gente ficamos aqui com a mesma quantidade de pontos, 17, tá? 17 pontos altos, 17 pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó, descendo para baixo, tá? A gente vai trabalhar até chegar aqui novamente, desta forma aqui, ó. Vou fazer aqui, nós vamos trabalhar as correntinhas agora. Então, venho aqui e trabalho, ó, uma, duas, e venho aqui, ó, sobre a carreira de pontos baixos, faço um ponto baixo. Se você quiser fazer aqui, ó, três correntinhas, fica à vontade. Eu vou fazer duas, que eu não vou apertar muito, ó. Duas correntes, venho aqui na parte onde tem os pontos baixos e faço um baixo. Uma, duas, venho na parte que dá onde tem os pontos baixos e prendo fazendo um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma até chegar lá do outro lado na pontinha, que eu já volto com vocês trabalhar juntos novamente. Então, vamos trabalhar desta forma aqui, olha. Então, cheguei aqui, ó, na carreira de pontos, aqui, ó, dos pontos altos, venho no pezinho dele e faço aqui um ponto baixo. Desta forma, ó, duas correntes. Agora, vamos virar aqui. Então, eu cheguei aqui na ponta, a gente vai fazer aqui, ó, duas correntes. Aqui eu vou pular um ponto de base, venho para o próximo e faço um baixo. Agora, faço duas correntes, pulo dois de base e faço um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois de base, no terceiro, um baixo. Duas correntes, no terceiro ponto, um ponto baixo. Duas correntes, no terceiro ponto, um ponto baixo. Duas correntes, aqui eu pulo um ponto de base e no próximo ponto já trabalho aqui um ponto baixo. Dessa forma, então, aqui a gente ficou com 6 espacinhos, certo? Vamos trabalhar na lateral agora. Faço duas correntes, lá no ponto baixo, faço um ponto baixo. Duas correntes, lá no ponto baixo, um ponto baixo. Duas correntes, sobre o ponto baixo, um ponto baixo, até chegar lá em cima que eu retorno junto com vocês. Aqui da mesma forma, pessoal, vamos fazer duas correntes, pulo um de base, no próximo, um ponto baixo. Duas, pulo dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois de base, no terceiro, um ponto baixo. Faço aqui duas correntes, pulo dois de base, no próximo, um ponto baixo. Duas correntes, pulo dois de base, um baixo. Duas correntes, aqui você pula somente um, né, de base,
e finaliza aqui no pezinho do ponto que você iniciou com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar esta carreira do bico, vamos trabalhar carreirinhas aqui do ponto leque, né? Então, a gente vai trabalhar nesse espacinho aqui, ó, um ponto baixo, mais duas correntes para dar altura de um ponto alto, outro ponto alto. Aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, vamos fazer o ponto picô. E vamos trabalhar novamente aqui nesse espacinho, 3 pontos altos. Desta forma. E aqui, ó, já nesse próximo espaço, a gente só vai prender com ponto baixo. Laço, vou no próximo espacinho e trabalho o ponto leque novamente, leque e picô. Então, faço 3 pontos altos, 3 correntes, faço o ponto picô. E faço aqui 3 pontos altos. No próximo espaço, um ponto baixo. Laço, 3 pontos altos. Uma, duas, três. Faço ponto picô. E faço 3 pontos altos. No próximo espacinho, prende com ponto baixo. E novamente inicia aqui os leques. Então, eu vou fazendo desta forma aqui, pessoal, até chegar lá na ponta, que eu retorno junto com vocês, fazendo aqui os pontos leques, que é o bico de acabamento do nosso trabalho. Desta forma. Então, é só ir trabalhando, faz o leque, e no próximo espacinho é só prender, e no próximo retorna novamente fazendo os pontos leques. Vou fazer os meus e já retorno. Então, chegando aqui, ó, pessoal, nesse último ponto aqui desse espacinho aqui, onde tem a carreira de pontos altos, eu vou fazer só aqui 3 pontos altos nesse espaço. Uma, duas, três correntes, faço o ponto picô, e já venho aqui no próximo espacinho, pessoal, para que dê certinho a pontuação aqui da lateral, tá? Então, faço aqui o ponto aqui, os 3 pontos altos. Desta forma aqui, ó. Então, ficou desta forma aqui, esse cantinho, certo? Eu acho que vai ficar bem melhor se eu fazer desta forma, eu faço um ponto baixo nesse espaço aqui, olha. Vai ficar mais bonitinho, porque aqui, pessoal, a gente vai trabalhar novamente nesse próximo espaço aqui, ó. O ponto alto, os 3 pontos altos. Desta forma aqui, faço uma, duas, 3 correntes, faço aqui o meu ponto picô, venho nesse próximo espaço, faço 3 pontos altos. Venho nesse próximo espaço aqui, faço um ponto baixo, para que ele não ficar muito sobrecarregado nessa ponta aqui. Faço a metade do ponto nesse espacinho que faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Faço uma, duas, 3 correntes, faço aqui o ponto picô. Venho no próximo espacinho da lateral, como eu fiz do outro lado, e faço os 3 pontos altos aqui da lateral. Olha, para que ele fique assim, ó, pessoal, mais bonitinho aqui nesse cantinho, tá? Venho aqui no próximo espaço, vou prender com ponto baixo. Se caso não você prender, você quiser colocar uma correntinha de separação, pode pôr também, pessoal. Laço, e aqui na lateral, vou fazer da mesma forma que eu já estava fazendo do outro lado. 3 pontos altos, 3 correntes, e faço ponto picô, e no mesmo ponto de base, 3 pontos altos. Venho aqui no espacinho seguinte, um baixo, e começo novamente aqui, fazendo os lequinhos. Vou fazer até chegar lá em cima, que eu retorno junto com vocês, tá certo? Então, aqui é só trabalhar desta forma aqui. Que eu retorno junto com vocês.
Então, cheguei até o último ponto aqui com o leque, pessoal. E aqui eu vou diminuir um espacinho aqui dessas argolinhas, tá? Não vai nem aparecer, pessoal, mas eu preciso diminuir um aqui. Então, vou vir aqui nesse próximo espaço, vou fazer um ponto baixo, laço, venho no próximo espacinho aqui, ó, do meio, e faço aqui novamente o ponto leque, da mesma forma que você já estava trabalhando. Aqui, vou fazer, então, 3 pontos altos, faço o ponto picô, e faço aqui, ó, 3 pontos altos. Venho aqui no próximo espaço, prendo com ponto baixo, e aqui faço, ó, 3 pontos altos. Três correntes, faço ponto picô, e faço aqui 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Aqui no próximo, eu já prendo com baixo, e já inicio aqui na lateral novamente, os grupinhos do leque novamente aqui, nas argolinhas, com 3 pontos altos, 3 correntes, faço picô, e faço 3 pontos altos. E é só continuar aqui na lateral. Então, aqui fica desta forma aqui, pessoal. Tá? Nem aparece que você deixou de fazer um aqui. Então, vai seguir da mesma forma aqui na parte reta e vai repetir do mesmo jeito aqui na ponta. Então, da mesma forma que você fez do outro lado, você pulou um espacinho de base. Vai pular aqui também. E vai fazer um ponto baixo, vem no próximo e trabalha aqui o ponto leque. E vai trabalhando desta forma, como já expliquei ali embaixo, tá? Da mesma forma, a gente vai trabalhar aqui. Então, é só finalizar o ponto leque, fazer um ponto baixo no próximo, e no próximo já inicia novamente o ponto leque. Faz 3 correntes, picô, faz 3 pontos altos novamente no espaço de base. E faz um ponto baixo no próximo espaço da argola, e aqui, ó, faz um ponto baixíssimo e arremata o fio, certo? Agora, a gente vai fazer, pessoal, colocar a argola de acrílico, tá? Eu costumo vir aqui, pessoal, e fazer um ponto baixo em cada ponto aqui, prendendo essa argola aqui. Aí fica a seu critério. Se você não gosta, pessoal, não faça, tá? Pode fazer da forma que você achar melhor. Eu prefiro fazer desta forma aqui, é uma forma que eu sempre fiz nos meus jogos de banheiro, então fica à vontade. Se não gosta, não faz, não coloca na argola de acrílico, tá? Os pontos baixos. Eu vou fazer desta forma, até eu fechar toda a volta aqui, certo? E depois eu retorno junto com vocês. Então, eu já coloquei aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto, você sempre vai puxando e vai colocando mais, tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto, já vou finalizar com ponto baixíssimo. Desta forma, vou caminhar para o próximo ponto, um ponto baixíssimo também. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, pessoal, eu estou com a minha peça virada do meu lado com o lado direito, certo? E essa peça está virada no lado direito para mim. Então, vocês observam isso. Então, aqui nós colocamos aquelas telinhas, certo? E aqui, pessoal, sempre a gente pulou nessa carreira aqui para fazermos a telinha, nós pulamos um ponto de base, certo? Então, você vai vir, nós temos o primeiro ponto, venho no segundo ponto, ó. Passo a laçadinha aqui, ó, por dentro do ponto alto. Então, você vai vir, vai passar no ponto alto, desta forma, e vai prender, tá? Passou no ponto alto, prende com ponto baixo, ó. Sobe novamente 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Lembre-se que o ponto é essa parte que está no seu lado aqui, então, esse lado aqui é o lado direito, mas você vira ele para o avesso, ó, para você prender.
vem no mesmo ponto de base e prende, e no próximo ponto de base e prende. Deixa eu, solto aqui, fazer uma corrente. E prende no próximo ponto. Toda vez que for prender, não prende no mesmo ponto, sempre no próximo ponto de base, certo? Então, assim, para prender, você vira no avesso. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto aqui na minha peça. Agora, eu vou pular aqui, eu já fiz no primeiro ponto, né? Eu vou pular ele, vou vir para esse espacinho de base aqui e pego o próximo ponto. Ó, volto aqui com 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você quiser fazer mais correntes, pessoal, fica à vontade. Venho no próximo ponto, passo a laçadinha e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui, desço para baixo, ó. Eu já prendi nesse espacinho aqui, ó. Agora, eu venho nesse próximo espaço aqui, ó. Certo? Prendi no espaço, vou no próximo, ó. Nunca onde tá a correntinha, tá? Que já tá com ponto baixo. Venho no próximo, então, venho nesse próximo ponto, passo aqui a laçada, prendo com ponto baixo, aí, ó, já soltei aqui, ó. Peguei só uma laçadinha do ponto. Toma cuidado só com isso pra não ficar feio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Venho aqui, viro para o lado do avesso e prendo no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó. Perceba bem, sempre, pessoal, para não pegar só uma laçada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? 8 pontos. Ó, já prendi nesse espacinho. Vou no próximo espacinho. Ó. No próximo. Se você tá com o ponto preso aqui, você vem num ponto antes, certo? Sempre dessa forma, ó. Já tá preso aqui o ponto alto no próximo, você vem um antes. Prendo e faço 8 correntes. Vai na peça novamente, ó, a peça que é o lado direito aqui, mas eu vou para prender no lado do avesso da peça. Ó, prendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui, ó, na próxima argolinha e prendo aqui no ponto, com ponto baixo e faço 8 correntes novamente. Aqui, ó, no avesso da peça, prende com ponto baixo. Então, ele vai ficando desta forma aqui, olha, pessoal. Certo? Então, você vê aonde você iniciou aqui, você tem que finalizar da mesma forma do outro lado, tá? No mesmo lugar. Olha, para vocês verem. Então, vamos lá fazer mais uma vez, para descermos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui, ó. Ó, tô nesse espacinho, venho no próximo espacinho e vou passar a minha agulha aqui, ó, sobre o ponto. Se ele já tiver preso, você já não vai conseguir passar nele, então, você passa em um antes ou um depois, tá? E subo as 8 correntes aqui, 4, 5, 6, 7, 8. E vou prender aqui em cima. Desta forma. Então, aqui a gente fez, prendeu a nossa peça aqui, pessoal. Agora, eu vou cortar o fio, tá? Corta o fio e arremata. Então, eu faço uma correntinha. Toda vez que eu vou prender aqui, você vai e faz aqui, uma correntinha, tá? Pra você caminhar aqui entre os pontos. Desta forma, vou cortar e arrematar. Aqui, ó, cortei. Aqui, pessoal, você pode arrematar com agulha de tapeçaria aqui, certo? Então, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, essa aqui é a mais fina que eu tenho, pessoal, não é muito grossa, não. Então, eu vou passar ela aqui. Espero que eu consiga passar tudo ela, todos esses daqui.
Pra fazer um arremate com agulha mais fina fica melhor, mas se não conseguir, ó, consegui. Essa aqui é de bordar, então, vou passar aqui entre os pontos, olha. Já fiz uma correntinha pra prender e passo aqui, ó, entre os pontos. Passa devagarzinho, ó. Segura aqui, ó, pra não puxar tudo, tá? Não puxar, deixar esgarçado, fica feio. Então, passo aqui, ó. Passo no meio dos pontos. Passo para trás novamente. Ó, e vou voltar ao contrário. Só um pouquinho aqui. Pra prender. Pra cortar a sobrinha. E agora, eu corto essa sobra. Certo? Então, fica assim, ó, aqui atrás, ó. Depois, se você quiser colocar cola aqui, ó, pessoal, nesses dois do meio, quiser colar assim, ó, fica à vontade. Muitas das vezes tem pessoas que gostam de colar, até prefere. Agora, aqui, eu vou trabalhar aqui umas correntinhas, tá? Porque a gente vai trabalhar umas correntinhas, pessoal, você pode fazer o tamanho que você quiser das correntinhas aí. Deixa um pedacinho, se você quiser colocar pérola aqui na ponta. Então, você pode fazer aqui, ó, umas correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui, o tamanho que dê pra você colocar ali dentro, pessoal, tá? É pra passar o cordão dentro esse espacinho. Eu já mostro pra vocês, eu vou fazer os meus aqui e já retorno. Então, olha aqui, pessoal, coloquei uma pérola aqui. Você não precisa ser muito grande, olha aqui, ó. Tem mais ou menos uns 40, 50 centímetros, tá? Aqui eu cortei o fio já. Vou colocar uma pérola aqui de cada lado. Se você não quiser colocar pérola, pessoal, fica à vontade, tá? Eu vou pôr a pérola, acho que fica mais bonitinho, mas aí fica a seu critério pra você colocar, certo? Fica à vontade. Ó, aqui eu coloco. Vou dar aqui uns 3 nozinhos, porque essa pérola aqui é um pouquinho grande, pessoal. Pra ficar bem aqui rente. E não ter perigo de sair. Aí, você fica à vontade e pra você fazer os seus aí. Eu vou dar 3 nós aqui na ponta. Assim, já acho que já não tem perigo de sair, mas vamos lá, mais um nozinho. Vou cortar essa sobrinha. Aí, se você quiser colocar uma menor, fica à vontade, tá? Eu fiz desta forma. Então, aqui, pessoal, para passar aqui tem mais ou menos 50 centímetros. Nós vamos passar aqui, ó, esse fio aqui vai passar desse lado aqui, certo? Então, esse aqui, temos 3 carreiras aqui. Na segunda carreira, eu vou passar aqui onde tem o ponto aqui, ó, pulando 2. Na terceira casinha, ó, vou puxar aqui, ó, pra vocês verem. E você vai contar 13 carreiras para você colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na carreira de número 13, tá? Então, você vai pular 2 também e vai colocar aqui, ó, nesse espacinho. Pulo 1 de base, ó, 1 de base, 2 e no terceiro passo novamente. E você vai passar na mesma direção lá do outro lado. Pula 2 agora e aqui no terceiro você passa, tá? Então, vamos olhar lá pelo lado de dentro agora, ó. Passo aqui, ó. Veja a mesma medida aqui. Faço a laçada do nozinho. Faço a laçada como se fosse fazer o nozinho e deixo dessa forma. Coloco o meu dedo aqui, ó. Seguro essas 2 laçadinhas junto e passo para dentro, tá? Desta forma aqui. E vai ficar um laço, olha. Desta forma. Olha aqui, soltei novamente. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui é onde tá as argolas. Ó. Dá um nozinho novamente, já dei um.
O segundo, ó, passa seu dedo, puxa essa laçadinha dos dois aqui, ó, para dentro da laçada. Puxou? Agora, puxa aqui pra você fazer, ó, o lacinho. Segura aqui um pouquinho de fio, ó, e faz o lacinho. Pra quem não sabe, fica mais fácil desta forma, tá? Aqui fica o nosso lacinho. Ou faz da forma que você já tem o costume de fazer, tá? Fez o lacinho desta forma, tá? Então, aí depende do jeito que você gosta. E fica desta forma, certo? Então, serve 2 papel higiênico aqui. Eu vou colocar só um, porque eu só tô com um aqui na minha mão, tá? Ó. Deixa eu arrumar aqui, pra vocês verem. Então, fica assim, ó. Certo? Olha aqui atrás, ele vai servir certinho aqui, ó. Deixa eu arrumar bem aqui, ó. Ele serve certinho. Se por acaso aqui você quiser colocar carreiras de pontos baixos também, pessoal, fazendo picôzinho atrás, fica à vontade. E ele fica bem preso aqui, pessoal. Fica dessa forma. Então, fica à vontade aí. Eu já tenho foto no amarelinho com os 2 papel higiênico, mas fica à vontade. Então, aqui ficou a roda do carrinho. Um grande abraço a todos vocês que ficou comigo até agora e até a próxima videoaula, pessoal. Não esqueça de deixar o like, joinha e comentar aí se você gostou desse nosso jogo de banheiro. E até a próxima videoaula.